Bom dia a todos e a todas, aos que presentes aqui estão, aos que nos acompanham também pelas redes sociais e àqueles desencarnados que também haverão de assistir essa palestra, bem como agradecer a espiritualidade da casa por nos dar a oportunidade de estarmos aqui. Vamos direto ao Minuto de Sabedoria com o nosso amigo Sr. Chico Martins. Levante sua cabeça, não fique triste, porque vai aborrecer-se pelo que disseram de você. Por quanto tempo continuará queixando-se, reclamando? Vamos, levante sua cabeça e siga em frente. Você é filho de Deus, caminhe seguro, porque aquele que fala de você ficará parado, atrás, sem progredir. E quando ele quando eles perceberem você já progrediu tanto que eles o perderão de vista. Graças a Deus. Então a gente vai ter a palestra, a pluralidade das existências, né? Com Salles, um dos grandes palestrantes que a gente tem aqui na nossa casa, que haverá de elucidar muitas coisas que a gente tem de perguntas a fazer. E a palestra é sempre esse momento de esclarecimento e de grande aprendizado. Salles, agora é com você. Amadas irmãs e irmãos do Ideal Espírita Cristão, meu cordial bom dia. Bom dia. Eu escutei os desencarnados lá fora. Bom dia. Bom dia. Agora sim. Vamos começar. Então, como o nosso irmão Marquinhos já iniciou, observações sobre a pluralidade das existências. Esse é um tema crucial para todos nós, porque nós carregamos conosco uma série de dúvidas a respeito do assunto, a reencarnação, e também a migração da alma, que é necessária para que possamos conquistar a nossa evolução espiritual. Que, aliás, é um fato indiscutível, a necessidade de irmos e virmos quantas vezes forem necessárias para adquirirmos as experiências, os conhecimentos, para ressarcirmos os nossos débitos do ontem e para nos lapidar, pois nós somos assim como um diamante bruto, que somente através da reencarnação será possível a nossa lapidação. Assim como o técnico que lapida o diamante para que ele tenha o brilho necessário para ganhar o seu devido valor. Assim também nós o somos. Pois este capítulo, que é o capítulo 5º da segunda parte do Livro dos Espíritos, que trata das considerações sobre a pluralidade das nossas existências, discute a doutrina espírita da reencarnação, defendendo que as almas renascem em múltiplos corpos. Vejam bem, em múltiplos corpos. Por quê? Esse corpo que eu tenho hoje não foi o mesmo corpo que eu tinha na minha encarnação anterior. O que eu tinha na minha encarnação anterior era o mesmo espírito, pois a vida espiritual, por ser uma centelha divina, também
é eterna. Mas a vida corpórea, ela é passageira. A partir do momento que meus órgãos falecem, ou seja, que eu desencarne, esse corpo não retornará mais. Apenas o perispírito e o espírito permanecerão. Irão ficar na erraticidade, e que, se for necessário o meu retorno para essa lapidação, para esse aprendizado, para esse ressarcimento de débitos, para essa corrigenda necessária, eu voltarei em espírito, mas em um corpo diferente, com pais diferentes, irmãos diferentes, família diferente. É bom também dizer que nós temos os irmãos biológicos, ou seja, por parte da consanguinidade, mas nós também temos os irmãos espirituais. Na atualidade, na grande maioria das vezes, nós voltamos junto dos nossos irmãos espirituais, tá? Que está lá registrado quando Jesus indaga aos discípulos: quem são meus irmãos? E disse: eis aqui minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, e por aí vai. Ele estava falando dos irmãos espirituais, que também vieram para servir de exemplo na missão de Jesus aqui no nosso planeta. Então, assim, nós também trazemos os nossos irmãos espirituais, que sempre estarão juntos conosco, ou encarnados ou desencarnados. Ambos estão sempre se assistindo uns aos outros. Diferentemente dos irmãos biológicos, que se dissolvem, têm essa encarnação juntas, na próxima certamente não terá mais, porque ainda não criou esse laço, ainda não criou essa afinidade para permanecerem juntos, ok? Portanto, a finalidade desses corpos que nós vamos habitar nas nossas encarnações, tal qual estamos habitando hoje, tem uma finalidade de evoluir moral e espiritualmente falando. Sem isso, não conseguiremos conquistar os níveis mais altos que Jesus nos prometeu. Portanto, depende da nossa decisão, depende da nossa dedicação em praticar o bem sem olhar a quem, para alcançarmos níveis mais altos espiritualmente falando. Portanto, alguns pontos aqui eu posso pontuar, como a reencarnação como sendo uma lei natural ou uma lei divina. Quando Jesus tem um diálogo com Nicodemos, nós vamos ver mais na frente, que ele diz que é preciso nascer de novo. Ele está falando neste sentido, que é impossível em uma única encarnação a gente aprender tudo que nós já sabemos, a gente já carregar consigo toda essa experiência que nós já vivenciamos nos dias atuais. E como nós sabemos, é preciso que nós evoluamos intelectual e moral, pois só com uma asa não tem como voar, tem que ter as duas. Enquanto não chegar a esse nível, não passamos de ano. Se for preciso repetir 100, 1000 vezes, nós teremos que repetir até alcançarmos os níveis mais altos, conforme nos esclarece Jesus. E depois Kardec via doutrina espírita. Temos ainda a justiça divina, porque na pluralidade de vidas garante que todos tenhamos as mesmas oportunidades diante da vida terrena. Obviamente isso se estende a outros mundos, mas como nós estamos na Terra, nós vamos se referir tão somente ao nosso planeta Terra, preparado para nós, espíritos em evolução, denominado também de planeta de provas e expiações no momento, e se preparando para o mundo regenerado que logo virá.
não sabemos quando, mas sabemos que um dia virá, aonde os espíritos maldosos, os espíritos revoltosos, que não querem a evolução, que não querem amar, que não querem perdoar, que não querem praticar o bem, serão levados para planetas primitivos, para que eles possam reaprender aquilo que deveriam ter feito agora. E isso para eles é um grande presente, afirmo. Nós temos ainda as diversidades de aptidões, ou seja, essas habilidades estão referindo-se aos nossos talentos. É por isso que algumas vezes nós vimos como professores, vimos como lavradores, como empregadas domésticas, como patrões, como engenheiros, como médicos, enfim. Nós temos a oportunidade de exercer uma ou mais aptidões em cada encarnação que temos. Portanto, aquele que buscar mais, que se dedicar mais, evoluirá mais rápido. Aqueles preguiçosos, entre aspas, que preferem banho e água fresca, como a gente diz aqui no sertão, demorarão bem mais tempo para atingir os níveis espirituais mais elevados. Porque nós só recebemos aquilo que nós conseguimos conquistar. Não dá para esperar que alguém evolua para poder a gente evoluir, porque a evolução é individual, não é coletiva no sentido que eu estou citando. Obviamente, quando eu evoluir, eu ajudarei a comunidade nessa evolução, levando, como estou fazendo hoje, os ensinamentos de Jesus através dos meios de comunicação e diretamente com todos vocês. Eu estou dividindo aquilo que eu já adquiri ao longo da minha caminhada, para que vocês também despertem para essa evolução. Não quero dizer com isso que sou um espírito evoluído. Eu quero dizer que sou um espírito dedicado e que estou buscando esses conhecimentos, tá bom? Que fique bem claro isso. Então temos também consolo e esperança. Então, para aqueles espíritos que reencarnam sem muita esperança, sem muito consolo, temos aqui a doutrina para alertar, e cada um terá a oportunidade de assim o receber, de assim evoluir junto com os demais, porque Jesus não perdeu nem um segundo da sua estada aqui no nosso planeta, exemplificando, ensinando a amar, ensinando a perdoar, nos incentivando a crescer, moral e espiritualmente falando. Nós sabemos o quanto nós ainda somos brutos, somos pedras brutas, como eu iniciei dizendo, dos 10 leprosos que Jesus curou, quantos vieram lhe agradecer? Apenas um. Assim somos nós, meus irmãos, filhos ingratos. Mas vamos lá. Então temos ainda diferenças entre os mundos, que aqui não nos interessa muito, mas como o assunto requer, aborda as existências diferentes dos diferentes mundos que nós podemos habitar. Nós temos informações através dos livros de Chico, que nós estamos aqui como estrangeiros. Viemos todos de outros mundos, especialmente do planeta Capela, ou dos capelinos, da constelação dos capelinos, como nós vemos muito bem no livro Os Exilados de Capela. Eu peço a vocês que o adquiram e o leiam, para que nós possamos ter uma noção mais precisa da nossa evolução e como chegamos aqui, o que aconteceu nos capelinos e por aí vai. O conhecimento, meus irmãos, nunca é demais, mas sim sempre necessário, sempre
necessário. Eu acrescento mais de que quem busca o conhecimento cresce. E quem não quer buscar o conhecimento se mantém atrasado. É bom que refletamos sobre isso, tá bom? Então vamos lá, vamos passar o primeiro slide. Eita, Yuri, desculpa, eu não sei mexer isso aqui. Vamos ver se passa, ok? Passa para mim. Isso. Esse é o caminho que nós temos a percorrer. Vejam a estrada que nós precisamos percorrer. Sempre para o alto, nem para os lados, nem para trás, mas sim sempre para a frente. Esse é o caminho que ninguém se isentará de percorrer. Ninguém. Quem pensar diferente é do lado que passa ele. Ok. Então, pelo conteúdo inicial da questão 222, que está inserida as considerações que eu falei até agora, verifica-se que o dogma da reencarnação não se trata de conceito novo, tendo sido obtido das ideias de Pitágoras, que tratava o tema como sendo metempsicose. Uma palavra diferente, metempsicose, mas eu já explico. Cujo conteúdo foi buscado pelo pensador em antigos conhecimentos de filósofos indianos e também egípcios. Vejam só. Pitágoras esteve entre nós entre 500 e 600 a.C. E foi, como eu já disse, um grande filósofo, um grande pensador, um grande matemático. A única diferença é que ele falava metempsicose, que é uma palavra similar à reencarnação. Qual é a diferença? Metempsicose acreditavam, como eu já disse em uma outra palestra, os egípcios acreditavam de que o homem mau poderia reencarnar em um corpo animal. E a doutrina hoje, através dos conhecimentos da ciência, dos conhecimentos científicos, de que não é possível, não há nenhuma possibilidade aparente para a alma reencarnar em um animal, porque nós não retroagimos, ou nós estacionamos, ou nós progredimos. Isso é fato. Eles acreditavam, por exemplo, de que um homem mau poderia reencarnar em um cavalo, em um cachorro, em um animal que iria sofrer as consequências da sua maldade como animal. E isso não é verdade. Portanto, só depois é que nós vimos com Sócrates, 399 a.C., que já esclareceu melhor sobre a pré-existência da alma e a continuidade da vida em espírito, como Platão também, 348 a.C. e por aí vai. Então nós tivemos esses iniciadores da doutrina espírita que Cristo deu o pontapé inicial para ela existir de fato, principalmente quando ele promete o Consolador prometido lá em João 14:17. Mas nós tivemos depois do Cristo, pegando esse gancho, Emanuel Swedenborg, nós tivemos também Andreu, nós tivemos também Jackson Dave, são todos precursores do Espiritismo. Quem está fazendo o cursinho, se não viu ainda, vai ver os precursores do Espiritismo. É bom nós conhecermos esses precursores e suas devidas épocas, quando eles deram esse pontapé inicial, que se concretizou com Kardec lá em 1857, quando ele lançou o seu primeiro livro,
uma pedra fundamental da doutrina espírita, que foi o livro dos Espíritos. Depois vieram os outros 4 livros, como nós os chamamos carinhosamente, de um quinteto. Tá bom? Então vamos lá. Vou passar mais um. Esse cidadão aí é Pitágoras, né, que afirmava que a alma é a verdadeira substância distinta do corpo, a qual pré-existe e no qual se encarna. É no espírito que se encontra o psiquismo humano, com seu arquivo de vivências e a fonte impulsionadora do pensamento. Então vocês vejam que esse cidadão, lá 500 anos antes de Cristo, já afirmava algo assim espetacular, de que a nossa alma já guardava todos os nossos conhecimentos, todas as nossas experiências. É bom também dizer que no cristianismo primitivo, a reencarnação, a preexistência da alma, isso que Pitágoras reafirma, era comum entre as religiões da época. Era comum. Só depois, por um episódio entre um rei e uma rainha, muitos errados e cheios de problemas, lá em 1754, salvo engano, me corrijam, por favor, se eu estiver equivocado, é que foi proibido pela igreja se falar em reencarnação. E eles exigiram justamente porque as colegas dessa rainha, que era prostituta antes de se tornar rainha, diziam que ela ia pagar os débitos que ela cometera, enganando homens e fazendo toda aquela prática que se fazia naquela época como prostituta. E ela, zangada com isso, achou por melhor exigir que o seu rei fosse ao papado e exigisse que não se falava mais em reencarnação, porque ela não ia pagar nada do que ela fez, que só existia uma reencarnação e que isso era o suficiente. E a partir daí se proibiu de se falar em reencarnação. Mas depois, com o caminhar da história, com a necessidade dos conhecimentos que nós estamos adquirindo hoje, Kardec vem e comprova tudo isso cientificamente falando. Vocês sabem que para um projeto de mestrado ou doutorado ter validade, tem que ter pelo menos 3 comprovações científicas sérias, seguras. E ele assim o fez. Eu já tive a oportunidade de ler a defesa que ele fez da doutrina, muito interessante, muito salutar, para que quem o vê não tenha nenhuma dúvida. Realmente é algo espetacular. Então vamos lá. Vou passar mais um. Eu usei esse termo metempsicose e reencarnação em seguida, porque muitos de nós, temos dificuldade em entender o início da nossa evolução. Obviamente, lá no começo, eu fiz uma palestra a esse respeito, da individualização do espírito. Mas é bom retratar aqui, em pequenas pinceladas, para que nós relembramos isso que eu falei lá e muitos de vocês não estavam ainda assistindo esse tema. Portanto, encontramos como sinônimo de reencarnação o termo mesentopicose, de origem grega, cujo significado aproxima de reencarnação, já falei isso, porém implica no retorno também às formas animais, sem nenhuma evidência observacional. Mas o que eu quero dizer é que nós começamos aqui, e quando nós ganhamos a nossa individualização espiritual, deixa eu ver se está no próximo, está mais prático, vamos lá. Então, a nossa centelha, a nossa energia espiritual, que é uma centelha divina, surgiu no mineral. Em seguida,
vivenciou nos animais aquáticos. Depois, nos dormitou no vegetal. Depois de dormitar no vegetal, migrou para a terra firme e experienciou no animal terrestre. E a última fase dessa experiência animal foi o macaco, o chimpanzé. Já temos comprovações científicas de que esse animal aqui, o chimpanzé, tem simplesmente no seu DNA 98% dos nossos caracteres. Uma comprovação bastante significativa de que realmente nós surgimos a partir dele. Ou seja, nós ganhamos essa individualização espiritual após o estágio nesse animal. Porque é assim, cada planeta tem um animal específico dessa migração, ou seja, dessa individualização espiritual. No caso do planeta Terra foi o chimpanzé, ok? Então vamos lá. A desigualdade, as diferenças e divergências da vida refletem o aprendizado conquistado por cada um na pluralidade de suas existências. Porque Deus, em sua justiça, não criou almas mais perfeitas que outras. Por que é que eu citei isso aí? É que quando nós conquistamos nossa individualização espiritual, que nós dizemos que quando Deus nos criou, nos tornou individualidade, nós estamos aí simples e ignorantes. Não temos conhecimento nem do bem, nem do mal. Temos apenas a experimentação na caminhada do período aquático até o chimpanzé. Porque é preciso que a alma passe por todo esse período para que ele ganhe a sua individualização. Como nós sabemos que nada ocorre por acaso, esse é um fato bastante importante para nós entendermos a nossa evolução espiritual. Portanto, a partir desse momento, nós ganhamos uma situação diferente dos animais. Nós passamos a ter livre arbítrio. E se nós temos livre arbítrio, nós estamos livres para escolher o caminho que queremos seguir. Aqueles que seguiram logo o caminho do bem, evoluíram mais rápido. Aqueles que escolheram o caminho contrário, ainda estão em atraso moral bastante complicado, principalmente para o mundo de hoje. Então vamos lá. Há alguma doutrina capaz de esclarecer essas questões? Apenas a doutrina espírita, que se especializou, e não por acaso, mas por promessa do Cristo, para nos esclarecer, para nos consolar, para nos libertar. Porque a doutrina é tudo isso e mais um pouco. Há um escritor que disse um fato interessante. Quando um dia todos formos espíritas, o mundo se tornará feliz. Porque de uma coisa nós temos certeza, que somos cristãos esclarecidos, conhecedores da verdade. E aonde a verdade está, a mentira não tem vez. A gente sabe disso. Portanto, inúmeros poderiam ser as questões sobre a pluralidade das existências, sobretudo vindas por parte da igreja. Mas os espíritos se contentam com o fato de a reencarnação ser eminentemente moral e racional, de acordo com a bondade divina. Aqui é aquele grande encontro que
que Jesus teve com Nicodemos, onde Nicodemos indaga a Jesus que como é possível um homem velho habitar de novo o ventre da sua mãe. O que ele não tinha observado é que Jesus estava falando do Espírito. Jesus não estava falando do corpo físico, do corpo perecível. Jesus estava falando de algo imortal, que poderia vir quantas vezes fossem necessárias, e que o Pai daria essa oportunidade tantas vezes quantas fossem necessárias para a nossa evolução. Porque eu acredito que não era fácil naquela época. Jesus está falando da alma, falando do Espírito. Não era nada fácil. A gente sabe disso. Mas ele plantou a semente germinou. E hoje nós já estamos colhendo os frutos dessa semente maravilhosa que ele nos ofereceu gratuitamente, com amor e sabedoria. Então, a pluralidade das existências é consoladora e estar em harmonia com a mais rigorosa justiça de Deus, e é, para o homem, a âncora de salvação que Deus lhe deu na sua misericórdia, conforme as palavras ditas por Jesus e descritas no Evangelho de João, ao narrar o encontro noturno que teve com Nicodemos naquela noite maravilhosa, onde muitas coisas importantes a respeito da reencarnação e do futuro da humanidade foram discutidas e foram ensinadas por ele. Aqui nós temos um clássico de Kardec, quando se refere à reencarnação e à necessidade da nossa evolução espiritual, quando ele disse que é preciso nascer, morrer, renascer ainda, progredir sem cessar. Que tal é a lei? Ele está falando da lei natural, que eu citei lá no início. Ele está falando da lei de Deus, que é imutável em qualquer espaço do universo. Não pensem que a lei de Deus funciona somente na Terra. Não, ela funciona em todo o universo, igualmente para todos os seres, sem nenhuma exceção. E isso faz jus à estratégia de Jesus em nos ajudar, em nos esclarecer para essa evolução tão necessária do nosso espírito, para essa evolução que sem ela jamais seremos realmente felizes. Jamais. E aí eu trago o nosso bom cearense Bezerra de Menezes, que também é considerado um dos precursores do Espiritismo, principalmente na sua divulgação aqui no Brasil. Ele nos traz essa mensagem que diz que cada pessoa que está na Terra tem um objetivo nobre a cumprir. Aquele bêbado jogado na calçada, aquele mendigo sem juízo, aquela pessoa drogada caída na sarjeta, aquele velhinho abandonado em um asilo, aquela mulher prostituta que ninguém dá valor. Todos esses têm uma missão na Terra e uma finalidade, pois se não tivesse, já não estariam mais aqui. Ele está falando da importância dos ensinamentos trazidos por ele. Vocês já imaginaram se nós homens não fôssemos testados pelas prostitutas, se estamos realmente preparados para sermos homens fiéis às nossas esposas? Vocês já imaginaram se não houvesse a droga e o álcool para provar se nós estamos realmente preparados para não ingressar no vício e cairmos por terra?
Vocês já imaginaram se todos fôssemos igualmente ricos? Que não existisse ninguém na sarjeta para nós termos o ideal do certo e do errado, para nós observarmos da tamanha importância do calor quando o frio aperta, da tamanha importância da luz quando ela falta, da tamanha importância da água quando ela acaba. Se não fossem os diferentes, nós não teríamos como fazer essas comparações e nos acercar do que deve ser feito, do que deve ser cumprido perante as leis divinas. Pois o mal e o bem existem. A dor, a alegria, a infelicidade e a felicidade, para que nós possamos fazer essa avaliação a cada minuto da nossa caminhada. Porque se o bem e o mal não existisse, se existisse apenas um, nós não teríamos essa opção. Nós não teríamos como ser provados na nossa caminhada terrena. É por isso que existem. E eu quero concluir com essa prece que ele, no momento de grande iluminação, fez, para que nós possamos observá-la como reflexão nesta manhã de domingo e para o restante da nossa caminhada. Quando ele diz: Senhor Jesus, deste-nos a conhecer a grandeza do bem. Quando não passa a oferecer-te o serviço excelente, orienta-me para que eu faça o melhor ao meu alcance. Muita paz. Ainda tem um aqui? É isso. Muita paz e um bom dia para todos. Graças a Deus. Agradecer a Salles por mais uma vez nos provocar ao aprendizado. Ele, como professor, tem essa pedagogia muito importante e que nos faz um convite à reflexão, a que nós possamos mergulhar. E obra é o que não falta. Só Chico publicou quase 600 livros, Divaldo outros tantos, e muitos têm. E que a gente possa utilizar das palavras, como eu digo praticamente toda vez que aqui estou, para que a gente entre aqui e saia melhor do que entrou. Mas mais que isso, que a gente pratique o conhecimento, o aprendizado e que exerça o papel que a doutrina quer da gente. Que a gente tenha a reforma moral como sendo o nosso objetivo maior da nossa encarnação. Para encerrar, Sábio, já que você está aí, convidando que possa fazer a prece. Graças a Deus. Que possamos, irmãos amados, nos manter nessa conexão com o alto. Agradecer do fundo da nossa alma ao Pai pelo dom da vida, pela oportunidade que nos dá para mais uma vez aprender, amar e servir. Que os ensinamentos do Mestre Jesus, ó irmãos, não fiquem escondidos nas gavetas, guardados nas estantes ou nas livrarias, que sejam praticados, que sejam divulgados e ensinados
aqueles sedentos desse conhecimento, dessa libertação. Porque Jesus nos deixou bem claro: conhecereis a verdade, porque somente a verdade vos libertará. E nós sabemos que desde o início da construção desse planeta, houve sempre barreiras para impedimento desse conhecimento, para impedimento da nossa evolução espiritual e moral. Mas aqui estamos, ó Jesus, recebendo essa água que sedenta, esse alimento que sacia, que nos fortalece e que nos faz cada dia cristãos, melhores cristãos, que nos faz a cada dia homens e mulheres conscientes da nossa verdadeira missão aqui no planeta Terra. Que enquanto aqui estivermos, ó Mestre, permanece ao nosso lado, nos fortalecendo, nos esclarecendo, nos preparando para um mundo melhor, que com certeza um dia alcançaremos. Esse é o nosso maior desejo. E nesta manhã de domingo, cada irmão possa receber as energias curadoras e benfeitoras do teu olhar, bem como as energias douradas e harmonizadoras do manto da Virgem de Nazaré, para assim iniciarmos uma semana com o pé direito na frente, iluminados e seguros da tua proteção, do teu mais puro amor. Que assim seja, graças a Deus. Agora pedir a todos que se organizem aqui do lado direito, para a gente fazer o passe.